Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu queria, no dia de hoje, meditar com você na palavra de Deus em Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16, que diz assim: Jesus diz aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém? É muito interessante nós abordarmos esse tema diante de uma sociedade que nós vivemos hoje, em que nós queremos ser um alvo, né, um motivo de evidência. Né? Todo mundo quer ter a sua evidência nas redes sociais, em tantos outros meios, entre os seus amigos, querem ter papel de destaque na sua empresa. Isso é válido, isso é bom. Né? Nós queremos alcançar mais pessoas, expor as nossas ideias, falar daquilo que nós desejamos comunicar para as pessoas de forma que elas possam entender o propósito da nossa vida como um todo. Mas Jesus aqui, ele faz um alerta aos seus discípulos e para nós como igreja, nesse texto, ele traz dois exemplos. Né? O primeiro, ele usa o exemplo do sal, né? E o segundo, ele usa o exemplo da luz. Então, quando ele fala do sal, ele vai trazer uma visão muito interessante. Ele vai dizer, se o sal não salgar, para que mais vai prestar, né? E hoje, né, é difícil a gente ter uma noção exata, assim, mais próxima do que eles viviam. Por quê? Porque hoje nós temos uma geladeira, né? Todo mundo tem a sua geladeira na sua casa para conservar. Então, a gente não tem um real uso do sal da mesma forma como eles utilizavam naquela época, apesar de, em alguns lugares, né, nos lugares mais isolados, onde não há energia elétrica ainda se utiliza desses meios. Mas o sal era utilizado para um fim de conservação. Lógico, ele dá o seu sabor, ele cumpre o seu papel ali como um agente naquele produto que ele está sendo inserido, e ele realça o sabor daquele produto. Mas o fator principal aqui, na ideia do que Jesus quis trazer para os seus discípulos, é do sal como um conservante natural. Então, quando o sal retira toda a água daquele alimento, ele evita que as bactérias se proliferem ali, gerando o apodrecimento daquele alimento. Foi nesse sentido que Jesus quis dizer em relação a nós cristãos que nós precisamos ser o sal para esse mundo. Nós, como cristãos, precisamos ser o sal, ou seja, aquele que conserva o mundo. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, né? Então, desde a queda do homem, lá em Gênesis 3, quando o homem pecou, se distanciou de Deus, o mundo vem se modificando, se transformando, a cada dia a maldade vai aumentando, né? E esse mundo está sendo perdido, o mundo está apodrecendo. E quem são os responsáveis para manter esse mundo de uma forma digna, em que todas as pessoas possam conviver e ainda assim, diante de tanta maldade, podemos conviver bem, né? E ter uma esperança para o futuro. Jesus vai delegar essa esperança, sim, à igreja que proclamará esse evangelho para as pessoas que ainda vivem no pecado. E ele vai fazer essa alusão ao sal, da importância que o cristão tem para a conservação do local. Né? Então, vocês são o sal, vocês são a luz do mundo. Ele também usa o exemplo da luz, né? Ele vai dizer, olha, não adianta a gente pegar uma luz e colocar dentro de um cesto, né? Mas a gente precisa colocar a luz no maior lugar da casa, para que ela possa iluminar perfeitamente todas as coisas, para que todas as coisas fiquem claras à vista. Aí eu costumo dizer que Jesus, né, ele vivia no meio dos pecadores, mas ele não era influenciado pelos pecadores. Pelo contrário, as pessoas estavam junto a Jesus querendo conhecer a verdade eterna. Eles queriam ouvir a palavra de Deus, né? Eles queriam ouvir os ensinamentos que Jesus tinha para eles, para que
aquilo pudesse gerar uma mudança na vida deles. Então Jesus sempre foi o centro da atenção em meio às suas conversas. Então nós, como cristãos também, precisamos ser luz nesse mundo. Jesus vai trazer esse exemplo justamente para mostrar que nós precisamos, em todas as áreas da nossa vida, seja na nossa família, seja na nossa vizinhança, seja no nosso trabalho, nós precisamos ser destaques nesses lugares, sim. Por quê? Porque nós precisamos influenciar essas pessoas, mostrando o caminho, mostrando a verdade. Então que você nessa manhã possa entender que você precisa ser sal, você precisa ser luz, onde quer que você esteja. Então se utilize do meio, do local onde você está, para que você possa ser uma influência positiva na vida daquelas pessoas que te cercam. E que Deus te abençoe nesse dia. Amém.